Efésios capítulo 2, faremos a leitura dos versos 19 até o verso de número 22. Mesmo assentados, mas vamos ler todos juntos, a uma só voz, a palavra de Deus. Efésios 2, 19 a 22, assim diz a palavra de Deus. Leiamos. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez nesta hora. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos livremente, nessa noite, ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer aos nossos corações. Por isso, Senhor, nós suplicamos a graça do Senhor sobre as nossas vidas, a fim de que o inimigo, Senhor, não arranque dos nossos corações a semente que o Senhor deseja plantar nesta noite. Ó Deus, transforma as nossas vidas, transforma, Senhor, o nosso ser, e que o Senhor possa falar poderosamente conosco nessa noite. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos olhado então como é que o apóstolo Paulo pretende deixar claro aos seus leitores a condição que eles estavam antes de Cristo e a condição que eles têm agora com Cristo. Se você der uma olhadinha aí no início do capítulo 2, você vai verificar exatamente isso, né? A partir do capítulo 2, o apóstolo Paulo, então, nos versos de 1 a 3, ele vai demonstrar aquilo que nós éramos sem Cristo, qual era a nossa condição quando nós estávamos, então, afastados de Deus. A partir do verso 4, então, até o verso 10, ele vai demonstrar exatamente aquilo que Deus fez conosco, como Deus nos salvou pela graça, e aquilo, então, que ele pretende que nós façamos da nossa vida. Você vai ver uma repetição, mais ou menos, disso aí, a partir do verso 11, quando o apóstolo Paulo também menciona como nós estávamos sem Cristo, sem Deus, sem esperança, longe das promessas de Deus, e como agora então nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. E ele então vai demonstrar exatamente isso, de que nós saímos dessa falta de esperança, da descrença, da idolatria, e nos tornamos então concidadãos dos santos, família de Deus e habitação de Deus. O apóstolo Paulo pretende aqui, irmãos, pelo menos ele tem aqui talvez dois objetivos quando ele fala sobre esse assunto. Primeiramente, ele quer revelar a nós esta mudança maravilhosa que aconteceu em nós. A mudança que cada um de nós precisamos passar. Ele quer revelar a cada um de nós que agora nós somos uma nova criatura, nada menos do que isso. Deus não nos modificou, Ele não nos remendou, Ele não nos reformou, mas Ele fez de nós uma nova criatura. Por isso que você vai encontrar aí um pouquinho atrás, né, no capítulo 1, verso 17 a 19, o apóstolo Paulo então orando para que os efésios tenham conhecimento disso, tenham clareza disso, para que eles possam entender a grandiosidade dessa obra que Deus fez em cada um deles e certamente que Deus também fez em nós. Então veja aí no capítulo 1, versos 17 a 19, ele vai dizer, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes, veja aí, qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para os que creem, para com os que cremos, melhor dizendo, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, primeiramente, o apóstolo Paulo quer exatamente mostrar isso, essa grandiosidade da mudança que aconteceu em nós, para que a gente entenda isso plenamente. Segundo lugar, o apóstolo Paulo então pretende revelar a nós agora os privilégios da nossa nova posição como cristãos
e membros da igreja de Cristo. Então percebam que o apóstolo Paulo então está dizendo exatamente isso aos Efésios. Olha, vocês estavam naquela condição, mas agora Deus trouxe vocês a esta outra condição. Vocês eram aquilo que é descrito ali nos versos 1 e 3, 11 e 12. Agora então vocês se tornaram isto. Judeus e gentios que estavam separados, agora eles estão juntos num só corpo na igreja de Cristo. E é isso então que nós vamos encontrar aí nos versos 19 a 22, sobre os privilégios dos quais então Deus nos fez por meio de Cristo. A gente vai ver então, como nós olhamos algumas semanas atrás, que essas diferenças então foram superadas, não simplesmente porque judeus e gentios se tornaram amigos, pegaram nas mãos e disseram um para o outro, olha, agora a gente não tem mais nada um contra o outro. Muito pelo contrário, o sangue de Cristo que os uniu, que transformou esses dois inimigos num só povo e deu a cada um deles agora privilégios, que não depende mais da condição deles serem judeus, também não depende da condição deles de serem gentios. E é isso então que o apóstolo Paulo faz aqui, irmãos. Ele vai usar aí pelo menos 3 figuras para nos dar então essa compreensão mais clara dessa nossa nova posição em Cristo. Então, primeiramente, ele vai dizer que nós somos uma nação. Veja aí o verso 19, ele vai dizer, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Ele vai dizer ainda no verso 19, que nós nos tornamos família de Deus, veja aí, e sois da família de Deus. E ele vai dizer também que nós somos um edifício, verso 20, ele vai dizer, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Para que a gente tenha um entendimento melhor, e também para que a gente não fique aqui muito tempo, né, a mensagem pode se tornar muito longa, eu resolvi então falar de cada uma dessas posições de maneira separada. Então hoje eu quero dar uma olhadinha com os irmãos nessa primeira figura então que o apóstolo Paulo usa quando ele diz então que nós somos uma nação. Veja aí novamente o verso 19, ele vai dizer, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Então, como eu mencionei, essa é a primeira figura, o primeiro exemplo, a primeira comparação que o apóstolo Paulo coloca diante de nós para falar então dos privilégios, das vantagens de nós sermos então membros da igreja de Cristo. Paulo então está comparando cada um de nós, ou está comparando a igreja a um estado, a uma nação, a um reino. Isso é extremamente relevante, especialmente porque o apóstolo Paulo viveu numa época de um dos maiores reinos que existiam naquela época, se não na história de toda a humanidade, que era o Império Romano. Certamente um cidadão romano, cujo o apóstolo Paulo inclusive era ele gozava então de diversos privilégios, ele gozava então de diversas regalias, vamos assim dizer. O Império Romano, então, comandava, e ele, então, dominava vários cantos do mundo. Este reino, então, mencionado aqui pelo apóstolo Paulo, entretanto, não é algo novo, não é algo da própria época do apóstolo Paulo. Ela não vem de uma ideia pagã, mas o próprio Deus havia estabelecido Israel como o seu povo do reino. Se você der uma olhadinha, por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 19, os versos 5 e 6, você vai encontrar o seguinte, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me serei reinos de sacerdotes e nação santa. Veja aí a palavra nação. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vocês devem se lembrar da promessa que Deus fez a Abraão. Deus, então, ao aparecer a Abraão, fez essa promessa a ele. De ti farei uma grande nação, está lá em Gênesis capítulo 12. Então, essa ideia de nação, essa ideia de reino, sempre esteve presente no chamado de Deus para o seu povo. Eles deveriam representar Deus
dentre os povos e deveriam então dominar como filhos de Deus. O grande problema, irmãos, da nação de Israel é que eles perderam então essa perspectiva. Eles começaram então a olhar para si mesmos. Eles caíram na idolatria dos outros povos. Eles deixaram então de ser reino e sacerdotes. E eles então muitas vezes se tornaram escravos das outras nações. Haja visto então que o povo de Deus foi inclusive levado ao exílio por 2 vezes, exatamente por causa da sua idolatria. Não é interessante que quando nós encontramos já no Novo Testamento, ali no início do capítulo 3 do Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho que aparece então ali para nós, João Batista, aquela figura, né, que aparece ali no Novo Testamento, ele está pregando no deserto. E adivinha o que ele está pregando? Ele está pregando o seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Novamente essa ideia, que, como eu disse anteriormente, não era uma ideia nova. Após a prisão de João Batista, o próprio Senhor Jesus Cristo, então, vai aparecer pregando a respeito deste reino, lá em Mateus capítulo 4, verso 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Nós vamos encontrar um relato mais adiante em Mateus capítulo 9, dizendo que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Notem então, irmãos, que é exatamente isso que Jesus tem em mente, em transformar o seu povo num reino, numa nação. Nessa ideia, então, que o apóstolo Paulo está colocando aqui diante de nós. É interessante essa mesma ideia que o próprio Senhor Jesus Cristo vai mencionar lá em Mateus capítulo 12, quando ele então tem ali uma manifestação de demônios, e Jesus então expulsa aqueles demônios, ele traz cura aos enfermos, e ele vai associar exatamente essas maravilhas à chegada do reino de Deus. Ele vai dizer então: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Se você lê o Sermão do Monte, você vai ver que o Sermão do Monte nada mais é, irmãos, do que a ética do reino de Deus. É isso então que Jesus tem em mente. Nós vamos então percorrendo a Escritura, e nós vamos mais adiante, e nós vamos ver novamente o apóstolo Pedro, em sintonia com o apóstolo Paulo, mencionando o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então veja a ideia que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós somos uma nação, nós somos um reino. E o que é que essa figura então pode nos ensinar? Primeiramente então, nós podemos aprender aqui que nós não somos mais estrangeiros e peregrinos. Então note que o apóstolo Paulo, antes de afirmar aquilo que nós somos, ele diz aquilo que nós não somos. Ele vai dizer ainda no verso 19, já não sois estrangeiros e peregrinos. Embora essas duas palavras possam nos confundir, não é? Estrangeiros e peregrinos, talvez a gente tenha a mesma ideia, mas, na verdade, essas palavras, embora sejam semelhantes, elas têm uma certa diferença. O estrangeiro é aquela pessoa, então, que está de passagem num país. Ele vai lá para passar alguns dias, você já deve ter essa experiência, não é? De passar ali uns 15 dias, 10 dias naquele país, você vai tirar alguns dias de férias, então você é considerado como um estrangeiro. A palavra, então, que é traduzida aqui como peregrino, embora no final das contas seja a mesma coisa, mas ela tem um sentido de uma pessoa que mora naquele país. Ela não é uma pessoa que possui um passaporte, ela possui um visto de maior permanência, mas ela não faz parte daquele país. Mas o ponto aqui do apóstolo Paulo,
o ponto central para tanto o estrangeiro como o peregrino, é que essas duas categorias de pessoas, elas não têm direitos se elas estiverem fora do seu país. Ou pelo menos elas vão ter dificuldades. Elas não vão ser consideradas de fato como pessoas natas. Assim como acontece também no nosso país. Os direitos dos estrangeiros do nosso país, eles são restritos. Eles não podem ter os mesmos direitos, por exemplo, de um brasileiro nato. É isso, então, que o apóstolo Paulo está colocando aqui. E isso, então, visto de maneira contrária, é exatamente isso que ele quer dizer. Agora, nós não somos mais estrangeiros, nem peregrinos, no que diz respeito, então, ao reino de Deus. Nós somos, então, concidadãos deste reino. Nós somos, então, naturais deste reino. Nós somos, então, concidadãos dos santos. Nós possuímos todos os direitos, todos os deveres deste reino. Lembra que foi exatamente isso que ele estava mencionando dos versos 11 e 12. Antes nós não tínhamos nenhum direito, porque nós não éramos cidadãos, nós não tínhamos as promessas, porque estávamos afastados delas, mas agora, como concidadãos dos santos, nós não estamos mais alheios a este reino de Deus. Em segundo lugar, essa figura, então, que o apóstolo Paulo menciona para nós, ela nos ensina, então, que nós somos um povo separado, distinto dos demais. Tal como as cidades, os países, eles têm as suas fronteiras, alguns países têm os seus muros, exatamente para trazer essa limitação, para trazer essa distinção, para dizer, o seu país começa aqui, mas o meu começa acolá. Então existe essa fronteira. E é isso então que nos ensina essa figura da nação. Nós somos deste reino. E como cidadãos deste reino, nós devemos ser pessoas separadas do mundo. Não é que nós vamos ser bitolados com relação ao mundo. Não é que nós vamos ser tirados do mundo. Mas nós precisamos ter uma separação. Nós precisamos ter uma distinção. O apóstolo Paulo, por exemplo, lá em Colossenses, ele vai trazer essa figura dizendo que nós fomos libertados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. A Escritura vai dizer que nós fomos desarraigados deste mundo perverso. Então, se nós somos cristãos, irmãos, nós também somos separados, nós não somos como os demais. Isso não trata-se de orgulho, isso não tem a ver com farisaísmo, nada disso. Mas tem a ver com o fato, então, de que nós precisamos ser conhecidos pela nossa diferença do mundo, e não por causa da semelhança que nós temos com os incrédulos. Em terceiro lugar, nós podemos aprender com essa figura que o apóstolo Paulo coloca diante de nós, é que os cidadãos, então, eles estão ligados a uma autoridade. Cada país, então, tem o seu modo de vida, tem as suas leis, tem os seus governantes. Os governantes, então, têm jurisdição sobre os seus cidadãos. Um cidadão brasileiro, por exemplo, ele não pode, pela nossa lei, por exemplo, ele não pode ser extraditado para um outro país para que ele seja julgado segundo as leis daquele país. Então, cada país tem a sua característica. Um italiano, por exemplo, ele não é igual ao americano. Por causa da sua língua, por causa do seu modo de vida, por causa das suas leis que lhes garante direitos, por causa dos seus governantes. Isso, então, aplicado à igreja, nós vemos, então, este mesmo conceito de que nós também temos as leis, de que nós temos o nosso modo de ser e de que nós temos o nosso governante. Mas, diferentemente, irmãos, de uma nação qualquer, ou das nações, que cada nação, então, tem a sua lei, tem o seu modo de ser, neste reino, existe a lei que é a lei que serve para todos. Existe, então, um modo de ser que serve para todos. Nós reconhecemos neste reino apenas um chefe, um único rei. Estamos debaixo da mesma lei que é a lei do Evangelho. Nós estamos empenhados em defender a mesma causa.
E é isso então que nós não podemos perder de vista, de que a igreja então, ela está inserida no reino de Deus, e ela não pode perder a sua identidade, ela não pode perder a sua perspectiva de missão, ela não pode perder de vista que ela está debaixo da direção do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Portanto, meus irmãos, este reino ao qual pertencemos é um reino verdadeiro e glorioso. Ele é glorioso por causa do seu rei, que é o Senhor Jesus Cristo. Embora o próprio reino seja um reino glorioso, a glória deste reino está no seu rei, no seu poder, na sua graça, na misericórdia que esse rei exerce então sobre o seu povo. Nós podemos dizer também, meus irmãos, que este reino é glorioso, porque este reino não é deste mundo. A sua glória não se compara à glória humana. Os seus valores não se comparam aos valores humanos. Este reino não pode ser comparado aos nossos desejos carnais. Esse reino de Deus não está limitado ao que vemos ou àquilo que nós sentimos, mas Deus pode fazer infinitamente mais de tudo daquilo que nós pedimos ou pensamos. O apóstolo Paulo vai mencionar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Neste reino, nesta nação, nós temos então o privilégio de uma nova Jerusalém, a cidade então que cedia este reino. João então vai descrevê-la lá em Apocalipse 21. Nela, ou seja, nessa nova Jerusalém, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Este reino também é glorioso, meus irmãos, exatamente porque nós somos concidadãos dos santos. Essa palavra concidadãos, ela não diz respeito somente a que nós pertençamos a este reino, mas que nós, juntos, pertencemos a este reino. Nós não temos só compromissos com o reino de Deus, mas nós temos compromissos e deveres com aqueles que fazem parte do reino de Deus. Concidadãos têm essa ideia, exatamente que nós podemos desfrutar da mesma cidadania. Nesse sentido, então, meus irmãos, nós podemos afirmar que nós desfrutamos da mesma cidadania de Abraão, de Moisés, de Davi, de Maria, Paulo, Pedro, João e tantos outros que fazem parte do rebanho de Deus, dos quais nós estaremos finalmente na glória com todos eles, juntos, desfrutando então desta glória, deste reino. Nós somos então concidadãos dos santos. Veja que sobre isso o autor de Hebreus vai escrever para nós, e eu gostaria então de que você abrisse nesse texto, lá em Hebreus capítulo 12, nós vamos ler então os versos 22 a 24. Hebreus 12, os versos 22 a 24. Vamos ler juntos? Hebreus 12, 22 a 24. Leamos. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e às incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, e à igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Um comentarista bíblico, comentando esse texto de Hebreus, capítulo 12, ele vai dizer: que honra viver nesta cidade. Pense nisso,
Moisés recebeu a honra de subir no Monte Sinai e estar com Deus por 40 dias e 40 noites. Nós estaremos com Ele no céu para sempre. O Monte Sinai é uma montanha exposta ao vento, desabitada. A Nova Jerusalém é uma cidade povoada pelos santos que habitam permanentemente em Sião, com Deus vivo. Calvino ainda vai dizer sobre esse texto: constitui-se uma grande honra o fato de que os que outrora eram profanos e indignos se converterem em companheiros dos santos, que agora possuem os mesmos direitos de cidadania, ao lado com Abraão e com todos os santos patriarcas e profetas e reis. Não só isso, mas também com os próprios anjos. Então nós desfrutamos deste reino glorioso, desta cidadania, meus irmãos, com esses todos que a Escritura descreve para nós. Nós fazemos parte do mesmo povo, nós estamos debaixo então do mesmo reino. Este reino também é glorioso por causa da sua consumação final. Por vezes nós pensamos que o reino de Deus parece pequeno, não é? Tímido. Às vezes quando o missionário chega aqui dizendo, olha, eu estou trabalhando lá naquele país há 10 anos, eu quero dizer para os irmãos que eu consegui lá 5 convertidos. A gente fala, não, mas esse negócio está devagar demais, pastor. Olha, 5 convertidos em 10 anos. Às vezes a gente tem a impressão que a igreja é pequena, que a igreja é tímida. É possível que a gente se sinta às vezes desanimado diante de notícias ruins que acontecem com cidadãos desse reino. Como eu mencionei, morte de missionário, escândalo na igreja, resistência do Estado. Mas lembre-se que Jesus comparou o reino de Deus a uma semente de mostarda. Ele é a menor de todas as sementes, mas se torna tão grande, Jesus vai dizer, que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Que reino maravilhoso, irmãos! Que rei maravilhoso e glorioso que nós possuímos! Nós podemos então concluir, afirmando com toda certeza que aqueles judeus e gentios, redimidos pela morte de Cristo, formam uma nova entidade chamada igreja. O que essa nova entidade constitui? Ela se constitui então de santos, que o apóstolo Paulo então menciona como concidadãos de todas as gerações. Nenhuma geração sobrepõe a outra, nenhuma geração substitui a outra. Mas o povo de Deus é um só em todas as gerações. Embora nós não sejamos iguais uns aos outros, nós formamos então essa entidade única, unida, de todos aqueles então que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nesse sentido, irmãos, não há entre nós superiores, não há entre nós inferiores. Todos nós somos concidadãos dos santos. Todos os concidadãos dos santos, então, sabem que Deus está envolvido na salvação e na reconciliação deles. Todos possuem acesso a Deus e comunhão uns com os outros. É assim, então, na igreja hoje, meus irmãos. A igreja do Senhor Jesus Cristo é formada de pessoas de todos os povos, de todas as eras, de toda língua, tribo, povo e nação. Temos ao nosso lado não apenas pessoas conhecidas, mas irmãos, concidadãos dos santos. Pessoas que foram salvas e caminham debaixo deste mesmo Rei Jesus e aguardam a revelação deste mesmo reino glorioso. Embora a gente tenha uma nacionalidade, e nós, às vezes, gostamos de nos orgulhar disso, né? A gente gosta de dizer, eu sou brasileiro. Né? Quem já foi no exterior, você chega lá com a camisa do Brasil, as pessoas ficam doidas, né? com aquela camisa e falam, brasileiro, brasileiro. E nós nos orgulhamos da nossa nacionalidade. Mas nada, irmãos, pode se comparar à nossa nacionalidade celestial. Com o fato de que nós somos concidadãos dos santos. Vejam então, meus irmãos, que as metáforas postas pelo apóstolo Paulo nos mostram claramente a posição que nós temos agora em Cristo Jesus. Nós somos concidadãos dos santos, somos da família de Deus e somos edifícios de Deus.
Você já pensou nas implicações disso? Pensando então na nossa cidadania como concidadãos dos santos, será que nós compreendemos a posição que temos como cristãos, os privilégios e certamente os deveres que nós temos como cristãos? Lamentavelmente, meus irmãos, há cristãos que não compreendem isso claramente, e daí então surgem os problemas, surgem as intrigas, surgem as oposições, surgem as desuniões. Há pessoas que vivem uma vida subcristã e imaginam que ser cristão se resume apenas à frequência a uma igreja e a conhecer uma meia dúzia de doutrinas. Mas, meus irmãos, ser cristão, ser um concidadão dos santos, é muito mais do que isso. Vai além do que você simplesmente frequentar uma igreja cristã. Vai muito mais além do que você conhecer algumas doutrinas. Pense então na figura da nação. Nós, como cidadãos brasileiros, nós temos interesse pelo nosso país, nós nos sentimos à vontade nele. Mas como cristãos, nós temos interesse uns pelos outros. Nós nos sentimos à vontade na presença dos demais concidadãos dos santos. Nós temos prazer em momentos como esse, em que nós podemos estar juntos com aqueles dos quais nós queremos passar a eternidade. Nós trabalhamos em favor dos demais, nós nos deleitamos com a igreja, colocando o nosso coração nestas coisas, nas coisas de Deus, nos interesses da igreja. É interessante como as últimas eleições, não é? Revelaram algo bem interessante para nós. E aqui, meus irmãos, eu não quero generalizar naquilo que eu vou dizer. Eu sei que existem exceções, né? E eu não quero aqui jogar pedra em ninguém. Eu sei que essa questão política foi bem acirrada alguns anos atrás, e eu não quero suscitar isso novamente, não é o meu interesse nesse sentido. Mas veja como existiam diversos cristãos envolvidos com a política alguns anos atrás. Eu mesmo, pessoalmente, vi muitas pessoas dedicadas, gastando tempo, gastando dinheiro, com todo aquele empenho no que diz respeito às questões políticas. Mas essas mesmas pessoas, estou falando da experiência que eu pude observar, essas pessoas, então, que estavam com esse ardor por causa da política, eu olhava para elas e não via nenhum interesse, nenhuma dedicação no que diz respeito à igreja. Embora essas pessoas que eu conheço eram, então, fervorosas, dedicadas às causas políticas, por outro lado, eram sonolentas e vagarosas no que diz respeito à igreja. Com isso, meus irmãos, eu não estou dizendo que, como cristão, nós devemos nos isentar totalmente da esfera política, mas apenas lembrando você e eu de que a nossa pátria não é aqui. Os nossos direitos e deveres, eles devem ser manifestados nesse mundo, mas eles vão além disso. Nós podemos e devemos nos envolver na política, mas sem perder de vista o nosso destino eterno. Nós devemos lutar por leis justas, votar em candidatos minimamente honestos. Nós devemos nos opor às políticas sociais que sejam contrárias à palavra de Deus, mas nunca devemos colocar a nossa confiança e a nossa esperança neste mundo, nem nos seus governantes, porque nós não somos deste reino, nós não somos deste mundo. Nós somos concidadãos dos santos, meus irmãos, salvos por graça, colocados então neste reino pelo Senhor Jesus Cristo. E por fim, meus irmãos, se há uma nação, se há um reino, há de fato um único rei. Este rei então é o Senhor Jesus Cristo. O Salmo 6 vai afirmar o seguinte: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte Sião. O profeta Daniel, ele descreve este reino de Deus como um reino que foi lhe dado domínio e glória, e o reino
para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Paulo vai mencionar aqui mesmo em Filipenses que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo então reina com poder e glória. Ele se opõe aos seus adversários. Ele dirige a igreja, ele rege o mundo. Nada pode fugir ao reinado deste rei poderoso e misericordioso. João, em Apocalipse, vai dizer: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue o compraste para Deus os que procedem de toda língua, tribo, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. O Rei Jesus defende o seu reino com a sua vida. Ele deu a sua vida por este reino, mas ele ressuscitou dentre os mortos e foi posto à direita de Deus Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, conforme diz o credo apostólico. Você já entregou a sua vida ao Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores? Ele reina no seu coração. Você é concidadão dos santos. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, faça isso sem demora. Se você já entregou a sua vida a este Rei, descanse nas suas promessas. Ele cuida de todos os detalhes da sua vida. Assim, meus irmãos, Cristo dá a vida por suas ovelhas e nada pode arrebatá-la das suas mãos. Vamos orar nesse instante, vamos falar com Deus nessa hora. Feche seus olhos por um momento, vamos orar nessa circunstância. Obrigado, Senhor, por Tua graça sobre as nossas vidas mais uma vez. Obrigado, Senhor, por este reino. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tornou concidadãos dos santos. Sobretudo, Senhor, nós te agradecemos por este Rei eterno, o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida em nosso favor e nos tornou reinos e sacerdotes. Senhor, nos ajuda a viver à luz dessa verdade, a fim de que nós possamos, ó Deus, ser instrumento nas tuas mãos para a glória do teu santo nome. Assim, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos nesta hora, em nome de Jesus. Amém.